Ontem eu estava aqui a refletir sobre o apóstolo Paulo, quando ele dizia que podia estar nas tristezas, nas angústias, etc., e sentir-se alegrar e alegrar-se por isso. Eu comecei a pensar, será que é possível que nós, como seres humanos, agora, na atualidade, será que nós podemos estar exatamente na mesma circunstância? Estamos a passar por uma situação complexa. Estamos a passar por uma dificuldade financeira, por dor, por enfermidade, por uma perda, seja o que for, e estarmos alegres, estarmos entusiasmados em seguirmos com a obra de Deus, em fazer andar nas nossas atividades do dia a dia. Será que isso é possível? É possível. E hoje eu vou mostrar como é que isso é possível através da palavra de Deus. A paz do Senhor, amados, sou Beatriz Chung, estou aqui como mensageira do Senhor para trazer uma mensagem para cada um de vocês. Amados, eu estou muito feliz com os testemunhos. Eu vou começar a pedir permissão para partilhar os testemunhos aqui, porque é maravilhoso aquilo que Deus está a fazer, é maravilhoso estarmos a receber mensagens de situações de pessoas que estão em situação tão complexa e ouvindo uma palavra que foi deixada aqui no canal, elas se levantam, elas continuam com vontade de lutar. Eu agradeço a Deus por isso e agradeço aos irmãos e às irmãs que estão a partilhar a palavra comigo. Por isso também motiva-me, encoraja-me a continuar, encoraja-me a pedir a Deus para que me possa capacitar, me dar sabedoria para cada vez mais trazer palavras de encorajamento a cada um de vocês. Se tiverem testemunhos, partilhem, por favor, se inscrevam no canal, coloquem like nos vídeos. Os likes, o YouTube funciona assim, amados. Quantos mais likes, mais pessoas veem. Então, nós queremos atingir o maior número de pessoas possíveis com a palavra de Deus. Então, peço que coloquem like. Às vezes tem 300 visualizações, 5 likes. Então, infelizmente, as visualizações em si não fazem com que a mensagem seja mais difundida. O que faz com que as mensagens sejam mais difundidas são likes. Então, é importante que vocês deixem um like para que mais pessoas possam ter acesso à palavra. E, claro, partilhem, comentem e eu vou agradecer a Deus. Eu tenho orado por cada um de vocês aqui no canal. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, continuar orando por si, para a sua família. Amém? Então vamos aqui, antes de mais, a fazer uma oração para consagrar a palavra de Deus. Hoje vamos estar a ler a 2 de Coríntios 12. Então vamos estar atentos à palavra. Oremos, amados. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada pela tua presença nas nossas vidas. Obrigada, Pai, pois tu não nos deixas nem nos desamparas. Obrigada, Senhor Jesus, porque tu estás conosco em cada momento, em cada dor. Não há momento, Pai, que tu não estejas conosco. E vários versículos na Bíblia, vários servos teus mostram que, mesmo na angústia, mesmo no fundo do poço, tu estás com eles e tu não nos deixas e tu não nos desamparas. Sê conosco com esta palavra, fala conosco, levanta aquele que está caído. Senhor Jesus, dê esperança àquele que perdeu esperança, perdeu a paz e fortaleça os corações de cada um que escutar esta palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amados, vamos ver aqui, 1 de Coríntios 12. Eu vou ler só a 2 de Coríntios 12, desculpa. Vou direto ao assunto, que é 10, que diz assim: Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amados, irmãos, ah, quando nós imaginamos sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, parece uma coisa impossível. E quando Paulo diz que sente prazer, é realmente prazer, não é uma mensagem figurada, não é gostar do sofrimento, da fraqueza, das angústias, não é gostar, é ter prazer por causa do amor de Cristo. Ah, Muitas vezes nós, quando ficamos tristes, quando ficamos preocupados com uma situação, o primeiro pensamento diz tudo. O primeiro pensamento que nos cruza a mente vai ditar as próximas horas ou os próximos dias da nossa vida.
Eu estive a escutar uma pregação este final de semana que achei bastante interessante, que tudo que é tristeza, que é dor, etc., começa com uma pergunta que o inimigo faz a cada um de nós. Fala, por exemplo, da parte da história de Adão e Eva e fala de outras questões também. Deu um testemunho seu também sobre um grande pregador de Deus que ficou doente, teve um problema na vista, teve que fazer uma cirurgia e ele sempre começou a pensar que ia morrer por causa daquela situação. Então, ele disse que tudo começa com uma pergunta, geralmente é uma pergunta negativa. Então, a pergunta que lhe apareceu foi: será que eu vou morrer por causa desta situação? Então, só essa pergunta fez com que ele pensasse que realmente fosse morrer. Isso foi antes dele fazer a cirurgia. Ele começou a pensar: será que eu vou morrer? E se eu morrer, o que vai ser da minha família? Então, isso acontece com todos nós. Nós sempre pensamos no pior. Quando estamos numa situação complicada, imagine, ficamos com problemas, estamos com problemas financeiros. Então começamos a perguntar: como é que eu vou fazer para pagar as contas? O que vai ser da minha família? O que vai ser da minha vida? Então nós começamos a colocar essas perguntas, o inimigo começa a colocar essas perguntas na nossa mente e nós vamos escalando, sempre vamos imaginando o pior cenário. E isso é que faz com que nós entremos em depressão, fiquemos angustiados e por aí em diante. Mas Paulo traz uma mensagem diferente hoje. A palavra de Deus nos traz uma mensagem, Deus traz uma mensagem diferente hoje na 2 Coríntios 10, diz que sinto prazer nas dificuldades. Sinto prazer, e ele é bem abrangente porque ele fala de quê? Fala de fraquezas, fala de injúrias, fala de necessidades, fala das perseguições, fala das angústias. Ele diz que sente prazer porque é pelo amor de Cristo. A palavra de Deus, amados irmãos, diz que primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as outras coisas serão acrescentadas. O nosso problema, amados irmãos, é o nosso foco. Nós nos deixamos de concentrar em Cristo. Nós nos deixamos de concentrar em Deus, como diz, primeiro buscai o reino dos céus. Nós invertemos essa vamos assim dizer, esse mandamento, vamos assim dizer. Por quê? Porque nós nos preocupamos mais mais com a situação que estamos a viver. Nos preocupamos com a angústia, nos preocupamos com a necessidade e ficamos tão concentrados naquela angústia, naquela necessidade, que começamos a escalar. Vem aquela pergunta que o inimigo coloca em nós: será que você vai conseguir? Será que você tem capacidade para sair dessa situação? Será que esse problema vai se resolver? Então, cada vez que vem essa pergunta, a pergunta vai escalando. E depois disto? E depois se eu não conseguir aquilo? E depois se eu não tenho dinheiro? Depois de aquilo? Depois disto? Depois não consigo pagar a luz? Depois disto? Depois vou morrer? Depois dos meus filhos? Depois da minha família? Depois eu vou ficar desempregado? Depois vou perder a casa? Etc. Amados, não des lugar ao diabo. Amém? A palavra de Deus é muito clara. Não des lugar ao diabo. E tendo prazer nestas situações que falou Paulo, como é que nós podemos fazer isso? Nós temos que ter o nosso foco. O nosso foco é Jesus Cristo. O nosso foco é a palavra de Deus. E nós temos que saber que nós temos que servir a este Deus. Paulo estava em serviço de Deus. Paulo chegou a uma conversão tal, jamais vista. Paulo, de assassino de cristãos, passou a ser defensor dos cristãos. Não um mero defensor, um defensor ao ponto de entregar a sua própria vida. Amados irmãos, isto é maravilhoso. Nós temos que começar a servir ao Senhor de uma forma em que nós nos esqueçamos de nós mesmos. Quando eu digo para nós nos esquecermos de nós mesmos, é que é para esquecer. E quando nós começamos a esquecer, eu não estou a ser extremista. Eu estou a dizer aquilo que diz a palavra do Senhor, porque diz que busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Primeiro, aleluia, o reino dos céus e a sua justiça. E o resto, amados, as outras coisas são o resto. A sua necessidade financeira é o resto. A sua tristeza é o resto. A sua perda é o resto. Todas as outras coisas que estão para além, que estão depois de Deus, são o resto. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Buscai a Deus. Buscai a comunhão com Deus. Buscai servir a Deus. Como é que nós vamos servir a Deus?
outro ponto. Como é que vamos servir a Deus? Servir a Deus é difícil? Não, não é difícil. Servir a Deus significa você se encaixar à vontade de Deus. Significa você acordar todos os dias e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida neste dia? A vontade de Deus é interessante. Deus tem um plano conosco a longo tempo. Mas Deus, para nós conseguirmos alcançar esse plano que Deus tem conosco a longo prazo, é necessário que nós possamos seguir algumas etapas. E as etapas só vamos conseguir seguir tendo em conta as instruções de Deus para a nossa vida. Há um alvo, sim. Há um alvo, sim. Mas para nós conseguirmos alcançar esse alvo, é necessário que nós possamos seguir alguns passos, seguir algumas pistas que Deus vai nos dando todos os dias. As instruções que Deus nos dá não são para um mês, não são daqui a 10 anos. São instruções que nós vamos seguindo cada dia, cada minuto. A cada passo que nós damos, nós temos que seguir uma instrução para podermos alcançar o alvo da perfeição, como diz a palavra de Deus. O alvo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Tudo que Deus quer para nós é o melhor. Tudo que Deus tem guardado para nós é o melhor. O problema é que nós estamos a concentrar nas angústias, nas fraquezas, nas injúrias. Outro ponto, como é que eu posso fazer com que essas fraquezas, essas necessidades, essas injúrias, como é que nós podemos fazer com que o inimigo não coloque aquela primeira pergunta negativa que nos faz nos debruçarmos nessa fraqueza, nessa injúria, etc. Como é que nós podemos fazer? Nós buscamos a vontade de Deus, nós buscamos, Senhor, a instrução. Senhor, me dê a tua instrução para sair desta situação. Aleluia. Me mostra como sair desta situação. E no momento que aquela pergunta vem à nossa mente, nós dizemos: Satanás, sai. A palavra de Deus diz: não deixe lugar ao diabo. E eu não quero dar lugar a essa pergunta. Eu creio num Deus que pode resolver a minha situação. A sua situação pode ser a mais improvável, a mais impossível para o ser humano, mas para Deus, nada é impossível para Deus. Amados irmãos, não é brincadeira. Nada é impossível para Deus. A sua situação mais complexa, sua situação mais difícil, não é impossível para Deus. O problema é que você está a concentrar-se na solução do problema nas pessoas que você acha que tem mais influência, no dinheiro que você acha que tem, no conhecimento, na inteligência que você adquiriu. Mas, amados, todo o seu dinheiro do mundo, toda a sua inteligência, toda a influência que você tem, não é nada debaixo da mão poderosa de Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amados irmãos, busquemos a Deus. Busquemos a instrução de Deus. Busquemos estar na presença de Deus. Busquemos servir ao Senhor. Como servir ao Senhor? Servir ao Senhor fazendo a obra do Senhor. Se você tem uma instrução de Deus para pregar o Evangelho, do que você está à espera? Se você tem uma instrução para ajudar ao próximo, do que você está... Se você tem uma instrução de você ajudar, por exemplo, aqui em Moçambique, as cheias, as vítimas das cheias, do que você está à espera, amado irmão? Faça a obra, sirva ao Senhor. A resposta para a situação que você está vivendo está no serviço. Servir ao Senhor, você não pode servir a Deus diretamente, você tem que servir aos homens que estão à sua volta. Você tem que servir a obra do Senhor que está aqui debaixo da terra. Isso é servir ao Senhor. Você tem que tirar o foco da sua necessidade e focar-se em buscar a palavra de Deus, em focar-se em buscar a instrução de Deus para sair dessa situação. Não fique se martirizando, buscando soluções, buscando pessoas, buscando dinheiro, fazendo dívida. Dívida, amado irmão, é pecado. Você está a pecar fazendo a sua dívida. Você está a demonstrar que você não confia na provisão de Deus.
Você está em pecado, amado irmão, que tem dívida. Mas Deus é maravilhoso. Se você se arrepender e chegar para Deus e dizer, Senhor, por favor, me dê estratégias para sair desta dívida. Me dê estratégias para sair desta situação. Você vai ver que Deus vai responder. Busque a Deus, amado. Busque a Deus. Busque estar na presença do Senhor. Busque solução através do serviço ao Senhor, a serviço à sua igreja, a serviço à sua comunidade, a serviço àquele que precisa do seu apoio. Dê uma palavra de esperança a quem precisa. Partilhe, amado irmão, partilhe esta palavra, partilhe este vídeo. Você está servindo ao Senhor. Dê uma mensagem de esperança ao seu próximo. Você está servindo ao Senhor. Pare de se concentrar nas suas necessidades. Pare de se concentrar nas suas injúrias. Concentre-se em buscar a presença de Deus. Concentre-se em servir a Deus. E, amado irmão, o seu problema vai se resolver. Não se martirize, não se desgaste com a dor. Não se desgaste com a angústia. Concentre-se em buscar a palavra de Deus. Concentre-se em buscar a instrução de Deus para a sua vida. Amado irmão, Deus é maravilhoso, amado irmão. Creia! Busque o reino dos céus. Busque a instrução de Deus e você vai ver que a sua vida vai ser muito mais leve. Quando vem uma pergunta, aquela pergunta inicial de Satanás que diz, então, será que vais conseguir? Será que... Eu digo, ei, Satanás, não me atrapalha. Deus vai resolver essa minha situação. Eu não sei como vou fazer, mas Deus sabe como vai fazer. Eu sei que eu vou conseguir. E Deus faz. Deus não nos envergonha. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Confie no Senhor. Você nunca vai ser envergonhado. Amém. Amados irmãos, esta é a palavra que eu queria deixar hoje para cada um de vocês. Eu espero que essa palavra possa trazer diferença na sua vida neste dia em que esta semana santa, semana que nós nos concentramos a buscar a presença de Deus. É claro que nós temos que fazer isso todos os dias, independente das datas, mas nós recordamos a morte de Cristo, nós recordamos daquele que morreu por cada um de nós, para termos esta liberdade, para termos esta paz, para sairmos desta angústia, dessa tristeza, para chegarmos ao ponto de dizermos que, para mim, as injúrias, as necessidades não são nada, eu sinto prazer nelas, por amor de Cristo. Então, que possamos meditar nesta palavra e que tenham todos uma boa semana, uma semana santa e que tenham um domingo de ressurreição maravilhoso e até para a semana. Deus os abençoe, partilhem, comentem, se inscrevam no canal. Amém.